Trabalhei então aqui toda a volta de número 18. Agora é só fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui dessas duas correntes do início. Agora eu corto aqui esse fio azul e na volta de número 19 vamos trabalhar com outro fio. Agora nós vamos trabalhar com o marronzinho claro, ok? Então vou arrematar aqui esse fio e volto com vocês para iniciar o padrão. Então eu trabalhei aqui o arremate do fio azul, agora eu passo a trabalhar aqui com o fio marrom clarinho, ok? E eu começo aqui, olha, na primeira corrente dessas duas correntes aqui do canto. O canto que eu vou trabalhar aqui é o canto depois onde foi trabalhado aqui o arremate, ok? Então aqui dentro da primeira corrente, pegando a abinha de trás aqui da corrente, eu começo fazendo um ponto baixo. Depois, na mesma corrente, faço mais um ponto baixo, depois duas correntes. E agora, na próxima corrente, na segunda corrente, eu faço dois pontos baixos. E esse aqui vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta. Onde tem as duas correntes, eu vou sempre trabalhar dois pontos baixos na primeira corrente, trabalhando dessa forma, pegando apenas a abinha de trás aqui das correntes. Depois faço o espaço de uma corrente e depois na próxima corrente mais 2 pontos baixos. Agora, por toda a volta, ou seja, em todas as 4 retas, eu vou trabalhar a sequência de pontos baixos. Então eu pego a partir do próximo ponto aqui, depois das duas correntes, pegando aqui também apenas a abinha de trás da base do ponto, começo a trabalhar sequências de pontos baixos. Trabalhando aqui ponto sobre ponto, sem aumento e sem pular nenhum ponto. Okay? Então esse aqui será o padrão de toda essa volta aqui de número 19. Então trabalhei aqui toda a volta com os pontos baixos, já fiz o fechamento e também já fiz aqui o arremate da volta, ok? Porque na volta de número 20, agora eu trabalho com o fio lilás. Esse fio que foi trabalhado aqui nessas voltas aqui de pontos baixos. Então eu dou início à volta fazendo um ponto baixo aqui no espaço de uma corrente aqui desse primeiro canto, depois aqui do arremate, ok? Então aqui eu começo fazendo um ponto baixo. Depois eu subo duas correntes. Essas duas correntes e o ponto baixo eu vou contar como um ponto alto, ok? Depois, ainda dentro do espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos. Depois faço duas correntes e ainda dentro do mesmo espaço de uma corrente eu trabalho mais 3 pontos altos. Se você observar aqui, esse padrão aqui é o mesmo padrão que foi iniciado aqui na volta de número 8, ok? No início aqui desse mesmo padrão que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então, todos os 4 cantos aqui, onde eu tenho o espaço de uma corrente, eu vou sempre trabalhar com esse padrão aqui. Eu sempre faço um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, todos trabalhados aqui nesse mesmo espaço de uma corrente. Depois, faço uma corrente de espaço e no terceiro ponto eu vou trabalhar um ponto alto porteirinha, ok? Ponto alto porteirinha eu faço um ponto normal, vou aqui por trás, faço um ponto baixo dessa forma. Ou seja, da mesma forma que foi trabalhado aqui nessas carreiras, ok? Nessas voltas. Então aqui também eu vou trabalhar pontos altos porteirinha. Então depois de eu pular 2 aqui após o leque, depois eu continuo pulando apenas um ponto. Então, pulo um e no próximo faço outro ponto alto porteirinha. E assim eu vou continuar até o próximo canto, ok? Sempre pulando um, fazendo um ponto alto porteirinha. Lembrando que o ponto alto porteirinha eu não preciso fazer espaço de corrente, porque o próprio ponto ele já dá um espaço aqui, ok? Então eu não preciso fazer espaço de corrente, apenas pular um ponto, ok? Trabalhei aqui até o final dessa primeira reta.
e até o final ficaram aqui com um total de 39 pontos com esse padrão aqui, ok? Após os 39, vai sobrar aqui apenas um ponto para chegar aqui no espaço de uma corrente do próximo canto. E após o ponto de número 39, sem fazer espaço de corrente, eu já pulo direto aqui para o espaço de duas correntes e trabalho o mesmo leque que eu trabalhei aqui nesse primeiro canto, ok? Então esse aqui será o padrão dessa volta de número 20. Todos os cantos eu trabalho o leque dessa forma e nas retas um total com 39 pontos altos por teirinha, ok? Só lembrando aqui, pessoal, que sempre no início de cada reta eu faço, após o leque, eu faço uma corrente de espaço. Já aqui no final eu não preciso fazer espaço de uma corrente, porque o próprio ponto alto por teirinha ele já vai dar aqui o espaço. Então aqui eu não preciso fazer espaço. Mas sempre que eu for começar aqui a próxima reta, eu faço o espaço de uma corrente. Ok? E outro detalhe também é que sempre no início eu faço uma corrente de espaço e pulo 2 pontos. Aqui no final eu não vou fazer espaço de uma corrente e vai sobrar apenas um ponto, ou seja, eu pulo apenas um ponto aqui no final para começar o próximo leque. Ok? Então atentar para esse detalhe também. Aqui no início eu pulo 2 pontos, no final eu pulo apenas um. Ok? Então, trabalhei aqui os meus 39 pontos da última reta aqui da volta, ok? Agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente dessas duas correntes aqui iniciais. E agora eu dou início à próxima volta, volta de número 21. Eu começo andando com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo e outro aqui no próximo. Depois eu subo 4 correntes. As 4 correntes aqui vai valer como um ponto alto por teirinha, ok? Seguindo o mesmo padrão da finalização de voltas com pontos por teirinha. Sendo que 3 correntes vão equivaler a um ponto, né? E essa última corrente, ela vai servir para finalizar, para fechar a volta aqui e finalizar o efeito aqui do ponto alto por teirinha, ok? Depois, laço. E aqui dentro do espaço de duas correntes eu trabalho um total de 4 pontos altos por teirinha. Depois do total de 4 pontos dentro do espaço de duas correntes, agora eu faço um ponto alto aqui dentro desse primeiro ponto do leque aqui da volta anterior, depois do espaço de duas correntes. Depois eu laço, pulo o próximo ponto e no próximo outro ponto alto por teirinha. E a partir daqui eu vou seguir fazendo a reta agora, trabalhando ponto sobre cada ponto. Ou seja, laço, pulo essa primeira corrente aqui de separação e na primeira base do ponto alto por teirinha eu faço o próximo ponto alto por teirinha. Depois laço, pulo a próxima base desse ponto e na base do próximo trabalho um ponto sobre ele. Ou seja, aqui eu vou seguir aquele mesmo padrão que eu trabalhei aqui nas voltas 8, 9 e 10, ok? É o mesmo padrão, trabalhando ponto sobre ponto, pulando a segunda base do ponto, ok? E nos 4 cantos eu vou trabalhar esse padrão aqui. Eu trabalho 4 pontos dentro do espaço de uma corrente. No último ponto aqui dessa sequência de 3, eu trabalho um ponto também. E no primeiro ponto aqui dessa segunda sequência de 3 pontos, eu trabalho um ponto também. Todos aqui ponto alto por teirinha, ok? Lembrando que aqui você não precisa fazer espaço de corrente, porque o próprio ponto ele já vai dar o espaço, ok? Você só vai precisar pular a segunda base de cada ponto. Lembrando que o ponto alto por teirinha, ele tem duas bases. A base do ponto alto e a base do ponto baixo que foi trabalhada sobre ele, ok? Então, essa segunda base você sempre vai pular, para que fique ponto sobre ponto, ok? Então, trabalhei aqui toda a volta, cheguei aqui no finalzinho. Agora, aqui no final, eu faço o fechamento e aquele procedimento aqui nas correntes para que ele dê o efeito do ponto alto por teirinha. Então, eu faço o fechamento normal na terceira corrente das 4 correntes que eu trabalhei no início. Então, pego aqui na terceira corrente,
faço o fechamento com ponto baixíssimo. Agora, para dar o efeito do ponto alto porteirinha, eu volto aqui a agulha por trás, pego aqui o fio, olha, dessa forma. Agora passo a agulha aqui, ó, dentro da quarta correntinha. Pego o fio e faço um ponto baixíssimo, ó, passando por dentro aqui dos dois fios, das duas laçadas. E aí ele dá o mesmo efeito aqui dos outros pontos, ok? A primeira base do ponto e a segunda base do ponto fica sobre a quarta correntinha. Então, a partir daqui eu dou início à próxima volta. E eu começo aqui, olha, fazendo um ponto baixíssimo nessa próxima base aqui desse ponto da frente. Depois eu subo 4 correntes, laço, e na próxima base eu já faço um ponto alto porteirinha. Ou seja, eu não pulo aqui essa próxima base. Agora eu vou continuar fazendo em sequência, sem pular nenhuma base, até eu totalizar 6 pontos altos porteirinha. Contando depois, no final da volta, essas correntes aqui como um ponto alto porteirinha também, eu vou ficar aqui com um total de 7 pontos em sequência, ok? Tá? Então, trabalhei aqui a sequência de pontos sem pular nenhuma base, tá? Se você observar, olha, toda essa sequência aqui, contando as 4 correntes, elas foram trabalhadas sobre os pontos que eu trabalhei dentro do espaço de 2 correntes dessa volta aqui anterior, ok? Ficou apenas a última base aqui do último ponto que vai ficar sem fazer. Então, todos os 4 cantos eu vou trabalhar dessa forma, ok? Então, depois aqui dessa sequência de 7, eu inicio aqui a primeira reta, pulando aqui a próxima base, na base do próximo ponto, começo a trabalhar os meus pontos aqui da reta. Trabalhando agora ponto, ponto sobre ponto e pulando a segunda base do ponto, ok? Então, aqui nessa primeira reta, eu trabalhei aqui um total de 43 pontos. O próximo ponto que eu vou fazer, a base dele já faz parte aqui desses 4 pontos que eu trabalhei dentro do espaço de 2 correntes da volta anterior. Então, aqui eu repito lá o padrão que eu trabalhei no primeiro. Faço uma sequência de 7 pontos, sem pular nenhuma base, trabalhando aqui nas 2 bases de cada ponto, ok? Então, aqui no início, após esse total, eu pulo aqui apenas a próxima base e sobre a base aqui do primeiro ponto dentro do espaço da corrente, eu já começo a fazer a sequência de 7, sem pular nenhuma base. E após a sequência, e feito aqui a sequência de 7, é só seguir o padrão aqui da reta. Trabalhei então aqui toda a volta, já cheguei aqui no finalzinho, e agora aqui eu faço aquele fechamento padrão, ok? Faço com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 4 correntes. E agora faço o efeito aqui do ponto alto porteirinha. Agora por dentro aqui, olha, da quarta corrente, eu fecho com ponto baixíssimo, passando aqui nas 2 alças, ok? Agora, para começar a volta de número 23, eu vou andar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto aqui, olha, dessa sequência que eu trabalhei de 7 pontos aqui da volta anterior. Ou seja, as correntes iniciais, né, eu conto ela também como um desses pontos aqui que ficaram na sequência de 7. Então, contando aqui das correntes, olha, eu ando com um ponto baixíssimo até a primeira base desse terceiro aqui, ok? As correntes aqui como um ponto eu conto 1, 2, 3. Então, eu ando com ponto baixíssimo até a primeira base aqui desse terceiro ponto, ok? Ok, cheguei aqui na terceira. Agora eu faço 4 correntes, laço e agora... E aqui eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei nessa anterior aqui. Essas 4 correntes aqui, eu vou contar ela como o primeiro ponto de uma sequência de 7 pontos altos porteirinha que eu vou trabalhar aqui sem pular nenhuma base,
ok? Então, laço, vou aqui na próxima base já, olha, sem pular, e faço aqui o primeiro ponto alto porteirinha, ou seja, na verdade, o segundo, né, porque as correntes vão contar ali como o primeiro depois. Então, agora eu continuo até completar mais 6 pontos, né, que daí com as correntes vai dar o total de 7. Então, aqui, após a sequência de 7 pontos sem pular nenhuma base, eu começo a pular as bases e faço agora um total de 46 pontos. Após 46 pontos, eu vou chegar aqui novamente no canto, aí eu pulo uma base e começo a trabalhar a sequência novamente de 7 pontos sem pular nenhuma base, ok? Então, aqui para você saber quando você começa aqui novamente, é só fazer aqui esse total. Após aqui essa sequência de 7, você pula 1 e começa a trabalhar um total de 46 pontos. Trabalhou 46 pontos, pula a próxima base e começa a segunda sequência de 7 pontos sem pular nenhuma base, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Na próxima volta, vamos trabalhar novamente com o fio marronzinho claro, ok? Então, finalizei aqui toda a volta de número 23, fiz o fechamento e também já fiz aqui o meu arremate, ok? Agora, na volta de número 24, eu retorno aqui ao fio marronzinho claro, esse mesmo fio, essa mesma cor que eu trabalhei aqui nessa volta de número 19, com pontos baixos. E aqui também eu vou trabalhar ela toda em pontos baixos. Então, eu começo aqui em uma das bases aqui do fechamento, ok? Eu começo trabalhando um ponto baixo e aqui eu retorno aquele mesmo padrão que eu trabalhei aqui, pegando apenas a abinha de trás da base do ponto, ok? Então, pego somente a aba de trás e começo aqui trabalhando meus pontos baixos. E aqui não tem segredo, pessoal, é só trabalhar pontos baixos sobre cada base, pegando aqui apenas essa abinha de trás do ponto, ok? E aqui eu não pulo nenhuma base, eu trabalho em todas as bases, eu vou trabalhar pontos baixos, ok? Ou seja, cada ponto alto porteirinha tem duas bases, né? Eu trabalho pontos baixos em cada uma dessas bases, ou seja, não vou precisar pular nenhuma base aqui. Eu vou trabalhar aqui pontos baixos em sequência do início até o final. No final é só fechar aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo, arrematar esse fio e na volta de número 25 eu retorno aqui ao fio lilás, ok? Então trabalhei aqui toda a volta de pontos baixos e agora eu retomo ao fio lilás na volta de número 25, ok? Eu começo a volta fazendo aqui um ponto baixo, eu vou começar exatamente aqui onde eu fiz o arremate. Depois eu faço duas correntes. Aqui essas duas correntes e o ponto baixo eu vou contar como um ponto alto, ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto eu começo a trabalhar aqui sequência de pontos altos. Dessa vez eu vou pegar as duas abas normal aqui do ponto, ok? Diferente do que eu trabalhei aqui anterior, pegando apenas a abinha de trás. Nessa volta eu pego normalmente aqui nas duas abas, ok? E aqui essa volta não tem segredo, eu vou trabalhar ela toda preenchida com pontos altos, ponto sobre ponto, sem pular nenhum e sem precisar fazer aqui nenhum aumento, ok? É só seguir trabalhando ponto alto sobre cada ponto, ok? Dessa forma. E aí, depois de fazer toda a volta aqui, é só fechar a volta com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente dessas duas correntes iniciais, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha e eu volto com vocês na volta de número 26. Então, trabalhei aqui toda a volta com pontos altos e também já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas correntes aqui depois do ponto baixo inicial, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início à próxima volta. Eu começo aqui subindo 3 correntes. As 3 correntes aqui vai funcionar como ponto alto. Agora, laço e, a partir do próximo ponto, eu vou fazer aqui uma sequência com 6 pontos altos.
Então, eu fiz aqui o total de 6 pontos, mais as 3 correntes iniciais. Após essa sequência, nos próximos 2 pontos, eu vou trabalhar aqui um aumento. Então, no próximo, eu faço 2 pontos nesse mesmo ponto. Ok? Depois, no próximo, também um aumento. Faço 2 pontos na mesma base. Dessa forma, ok? Agora, a partir do próximo ponto, eu começo a trabalhar sequência de pontos altos, dessa vez sem fazer nenhum aumento, até chegar no próximo canto, ok? Então, após aqui os 2 aumentos, você vai fazer uma sequência com 104 pontos altos, até chegar aqui no próximo canto. Após os 104 pontos, você novamente repete esse mesmo padrão, trabalhando 2 aumentos aqui nos próximos 2 pontos, ok? Ou seja, após aqui o aumento, você trabalha uma sequência de 104. Após os 104, nos próximos 2 pontos, à frente você faz 2 aumentos, ou seja, 2 pontos em uma base, 2 pontos na próxima base. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Também será toda trabalhada com pontos altos, a única diferença é que aqui nos cantos você vai trabalhar esses 2 aumentos, ok? E todas as retas você trabalha esse total de 104 pontos para saber exatamente o local onde você vai fazer os próximos 2 aumentos, ok? Trabalhei aqui toda a minha volta, já fiz aqui também o fechamento na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ok? E agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 27. Então, eu começo a volta aqui com uma corrente. Essa corrente aqui ela já equivale ao primeiro ponto baixo da volta, ok? Depois, no próximo ponto, pegando aqui apenas a aba de trás da base do ponto, eu começo a fazer a minha sequência com pontos baixos. E aqui eu vou trabalhar naquele padrão, pegando sempre aqui a aba de trás da base do ponto, deixando aqui a abinha da frente à vista, ok? Então, toda a volta será trabalhada dessa maneira. Sem aumentos, sem diminuição e sem pular nenhum ponto, ok? Chegando aqui no final da volta, é só fechar a volta com um ponto baixíssimo e fazer o arremate aqui desse fio lilás, que na volta 28 vamos trabalhar com outra cor, ok? E antes de finalizar aqui a volta, só um detalhe para vocês. Se você estiver trabalhando também com fio 8, assim como eu estou trabalhando, pode ser que aqui, né, no final dessa volta de número 26, você note que a peça fica um pouquinho ensaiado aqui nessas 2 voltas, tá? É normal. Agora aqui com essa volta de pontos baixos, ela vai dar uma arrumada e com as próximas voltas vai arrumando. Mas se você vê que está muito ensaiado, está muito exagerado, você pode deixar esses 2 aumentos aqui sem fazer. Você pode fazer direto com pontos baixos sem aumentos, tá? Sem aumentos aqui nos cantos. Aqui o final ele ficou um pouco ensaiado, não muito, tá? Ele deu uma pequena ensaiadinha, mas aqui com os pontos baixos ele já vai dar uma arrumada, ok? Mas se você notar aqui com a carreira de pontos baixos isso não vai corrigir, ainda vai continuar muito ensaiado, aí você volta e refaz essa volta de número 26 aqui sem os aumentos, ok? Trabalhei então toda a volta de número 27 aqui com os pontos baixos, já fiz aqui o fechamento e também já fiz o arremate da volta, ok? Agora eu dou início à volta de número 28 e nessa volta eu vou retomar aqui com o fio azul bebê, ok? O mesmo azul que nós trabalhamos aqui no início, ok? E aqui eu inicio fazendo um ponto baixo. Nesse ponto baixo que está sobre o segundo ponto aqui do primeiro aumento que eu trabalhei na volta de número 26, ok? Ou seja, na volta aqui antes dessa de pontos baixos. Lembra que trabalhamos aqui 2 aumentos, correto? Vou pegar como base aqui esse segundo ponto do primeiro aumento, ou seja, no aumento aqui onde tem 2 pontos, eu pego como base aqui esse segundo ponto. E o ponto baixo que está sobre ele, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo. Vou iniciar a volta fazendo meu ponto baixo sobre ele. Depois, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Agora,
subo aqui um total com 15 correntes. Depois, desço aqui na mesma base onde eu trabalhei aqui o último ponto baixo, e juntamente com ele eu faço mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, outro ponto baixo, ok? Então, todos os cantos aqui, eles serão trabalhados com esse padrão aqui, ok? Depois, faço um total com 11 correntes. Depois eu pulo um total de 8 pontos e no próximo faço um ponto baixo, ok? Depois do ponto baixo, faço agora um total com 8 correntes. Agora eu pulo apenas 7 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Agora eu vou seguir esse padrão aqui de espaço de correntes, sempre fazendo 8 correntes, pulando 7 pontos e no próximo um ponto baixo. Então eu sigo agora esse padrão aqui até totalizar 11 espaços com 8 correntes pulando 7 pontos. Okay? Trabalhei aqui os meus 11 espaços de 8 correntes pulando 7 pontos. Agora, após os 11 espaços, eu faço um total de 11 correntes. Agora pulo 8 pontos. E no próximo faço um ponto baixo. Agora aqui no canto, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui no início, ok? Então, todos os 4 cantos serão trabalhados dessa maneira e todas as retas com esse padrão aqui, ok? Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta de número 28. Fiz aqui o último espaço com 11 correntes, né, pulando 8 pontos. E fechei a volta aqui no primeiro ponto baixo aqui do início da volta, ok? Agora, a volta de número 29, eu vou preencher aqui todos esses espaços com pontos baixos. Ou seja, é aquele mesmo padrão que foi trabalhado aqui nessas voltas, ok? Então aqui eu não vou me alongar muito porque é o mesmo procedimento. Aqui o que vai mudar é apenas a quantidade de pontos que vai ser diferente do que foi trabalhado anteriormente. Então vai ficar da seguinte forma. Em todos os espaços aqui de 15 correntes, nos 4 cantos, vai ser trabalhado um total com 19 pontos baixos, ok? Nos espaços de 11 correntes, antes aqui do canto e depois do canto, eu trabalho um total com 15 pontos baixos. E nos 11 espaços aqui de cada lateral, com 8 correntes, eu vou trabalhar aqui 10 pontos baixos para cada espaço, ok? Então, 10 pontos baixos nos espaços de 8 correntes, 15 pontos baixos nos espaços de 11 correntes e nos 4 espaços de 15 correntes, eu faço 19 pontos baixos, ok? Lembrando que o padrão aqui é o mesmo. Sempre que eu terminar a sequência de pontos baixos de um espaço, para pular para o próximo, eu não preciso fazer espaço de corrente. Eu já pulo após o último aqui da sequência, eu já pulo para o próximo e inicio a sequência do próximo espaço, ok? Aqui, para começar, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E começo a partir daqui a trabalhar a minha sequência de pontos baixos aqui dentro desse primeiro espaço do canto. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 29 e preenchi aqui todos os espaços de corrente com os pontos baixos aí, cada um na quantidade conforme já informado, ok? Então, após aqui os últimos 15 desse último espaço, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, que dessa primeira sequência aqui do canto de 19 pontos. Então, no primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta, ok?
Agora, após o ponto baixíssimo de fechamento, para iniciar a volta de número 30, eu vou andar com mais 6 pontos baixíssimos. Então, contando aqui o ponto baixíssimo de fechamento, mais esses 6, eu fiquei aqui com um total de 7 pontos baixíssimos. Agora, aqui nesse último que eu trabalhei, eu vou subir 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar como um ponto alto. Depois, a partir do próximo ponto, eu faço mais 2 pontos, um ponto para cada base. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos aqui na mesma base. Depois faço 2 correntes, desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o aumento e junto com eles eu trabalho mais 2 pontos altos. Agora eu desço fazendo aqui mais 3 pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. Até que sobre aqui 6 pontos por fazer. Então, todos os 4 cantos, onde tem aqui 19 pontos baixos, eu vou trabalhar sempre dessa forma. No início, eu faço uma sequência de 3 pontos, um ponto para cada base. Depois, faço um aumento, 2 correntes e outro aumento, todos aqui na mesma base. Ou seja, os 4 pontos aqui na mesma base. E depois eu desço fazendo mais 3 pontos, um ponto para cada base, até que reste aqui apenas 6 pontos por fazer. Dando seguimento, após aqui o canto, eu faço 6 correntes, depois laço, pulo aqui 7 pontos dessa sequência aqui de 15 pontos, e a partir do 8º ponto eu trabalho aqui um motivo com 5 pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. E vai restar aqui dessa sequência apenas 3 pontos aqui por fazer. Depois faço 3 correntes, pulo esses 3 pontos aqui que restaram, pulo também mais 3 pontos da próxima sequência aqui de 10, e a partir do 4º ponto eu trabalho um motivo, agora apenas com 4 pontos. Até que reste aqui apenas 3 pontos também por fazer. E agora eu vou seguir esse padrão aqui, sempre fazendo 3 correntes de espaço, pulo os 3 que sobraram, pulo mais 3 aqui do próximo e faço aqui o meu motivo de 4 pontos. Então eu vou seguir aqui esse padrão em todos esses espaços que foram preenchidos aqui com 10 pontos baixos, sempre pulando um total de 6 pontos, sendo 3 aqui da primeira sequência com 3 da próxima sequência e fazendo o motivo de 4 pontos altos, todos separados aqui por 3 correntes de espaço, ok? Informado. Então, trabalhei aqui todo o padrão, cheguei aqui no finalzinho. Então, feito aqui o último espaço de 6 correntes, eu fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. Ok? E aqui eu encerro essa volta de número 30. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 31. Eu começo andando com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa primeira sequência. Após o último ponto baixíssimo, aqui sobre esse último ponto dessa primeira sequência, eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar como o primeiro ponto alto da volta. Depois eu laço e aqui no espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar da seguinte forma. Nessa primeira corrente, pegando aqui apenas a aba de trás da corrente, eu vou trabalhar aqui um total com 3 pontos altos. Depois faço 2 correntes e agora na segunda corrente, também pegando a abinha de trás da corrente, eu trabalho também um total com 3 pontos altos. Então, aqui nos 4 cantos, eu vou sempre trabalhar dessa forma.
onde tem espaço de 2 correntes, eu trabalho 3 pontos na primeira corrente, depois um espaço de 2 correntes, e na segunda corrente eu trabalho mais 3 pontos, sempre pegando aqui apenas uma abinha da corrente, a abinha de trás da corrente, ou seja, eu não vou trabalhar dentro do espaço da corrente, ok? Ou seja, aqui é aquele mesmo padrão que nós trabalhamos aqui nessas voltas, ok? Depois, continuando aqui na reta, eu laço e a partir do próximo ponto, depois das 2 correntes, eu começo a fazer a minha sequência de pontos altos, trabalhando aqui um ponto alto para cada base. E aqui nessa volta, seguindo o mesmo padrão também aqui, eu vou trabalhar pegando apenas a abinha de trás da base do ponto, ok? Então essa volta aqui ela não tem nenhum segredo, tá? É toda trabalhada com pontos altos. O único segredo aqui é que será trabalhada pegando apenas a abinha de trás. E aqui nos espaços de corrente, onde tem 6 correntes, eu trabalho um ponto para cada corrente. Ou seja, 6 pontos aqui, nas 6 pontos aqui, sendo um ponto para cada corrente. E eu sigo o mesmo padrão que eu trabalhei aqui no canto. Eu pego aqui apenas a abinha de trás da corrente, dessa forma. E assim eu trabalho um ponto alto para cada corrente. E aqui onde tem apenas 3 correntes, normal, eu trabalho também uma corrente para um ponto para cada corrente, ou seja, 3 pontos altos aqui nas 3 correntes, ou seja, em cada corrente, ok? Então aqui não tem segredo, é só trabalhar dessa forma. Todos os cantos aqui onde tem espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar com esse padrão aqui, ok? Trabalhei então aqui toda a volta, agora eu fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 iniciais. E a partir daqui eu dou início à próxima volta. Para começar, eu vou andar com um ponto baixíssimo até o último ponto aqui, antes do espaço de 2 correntes do canto. Agora aqui dentro do espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto baixo. Depois 2 correntes. Essas duas correntes e o ponto baixo aqui eu vou contar como um ponto alto, ok? Depois faço mais 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes. Em seguida, 2 correntes de espaço. E depois, ainda dentro do espaço de 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos. Então, todos os 4 cantos eu vou trabalhar aqui um leque dessa maneira. 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos, todos dentro do espaço de 2 correntes. Esse primeiro, como é início aqui da volta, o primeiro ponto eu fiz um ponto baixo e as 2 correntes. Nos outros 3 cantos, você vai sempre trabalhar 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos, ok? Aqui na parte reta, a partir do próximo ponto, depois do espaço de 2 correntes, eu começo a trabalhar a sequência de pontos altos. E agora aqui nessa volta, eu pego as 2 abas normal do ponto, ok? Ou seja, na volta anterior eu peguei somente a abinha de trás, aqui eu pego as 2 abas normais, ok? E aqui eu vou trabalhar também ponto sobre ponto, sem aumentos e sem pular nenhum ponto, ok? E assim eu vou trabalhar essa volta aqui de número 31 e também a volta de número 32, eu vou repetir o mesmo padrão, ok? Após finalizar aqui a volta, eu ando com pontos baixíssimos até o espaço de 2 correntes, começo trabalhando aqui o leque, todos os cantos eu trabalho o leque igual e nas retas, nas 4 retas, eu trabalho sequência de pontos altos, ponto sobre ponto, também pegando as 2 abas do ponto, ou seja, igualmente eu vou trabalhar essa volta aqui, eu vou trabalhar a próxima também. Então são 2 voltas aqui igual e no padrão eu vou ficar aqui com um total de 3 voltas de pontos altos cheias após aqui a carreira de número 29. Talvez a minha linha azul ela não vai dar para preencher aqui as 2 voltas e ficar com um total aqui de 3 voltas de pontos altos cheias nessa mesma cor
nesse mesmo tom azul, tá? Então eu peço que antes de finalizar as duas voltas, aguarde o vídeo para ver se foi trabalhado realmente as três aqui na mesma cor, ou se eu precisei trabalhar a última em outro tom, ok? Então, pessoal, trabalhei aqui as minhas duas voltas até a volta de número 33. E aqui, na verdade, eu acabei fazendo, eu voltei e fiz essas duas aqui no azul, escuro e deixei aqui somente até a volta 31 no azul clarinho, ok? Então, trabalhei aqui até a volta 31 com o azul clarinho e na 32 e na 33 eu trabalhei com o azul mais escuro, ok? Eu achei que dessa forma ficou bem mais trabalhado, ficou um resultado bom. Então fica a sua escolha, se você também achar que o resultado vai ficar bom para você. Trabalhando dessa forma, você pode fazer dessa forma. Se não, você pode fazer toda em azul claro, tá? Mas eu acredito que assim ficou um resultado bem melhor. Então se você quiser seguir dessa forma também, eu acredito que vai ficar melhor, ok? Então agora aqui na volta de número 34, eu vou seguir o padrão da peça, né? A volta eu vou começar aqui nesse primeiro canto, depois do arremate, pegando aqui uma das duas correntes do canto, pegando apenas a aba de trás, seguindo aquele padrão que já trabalhamos aqui. Eu começo fazendo um ponto baixo, depois na mesma corrente faço mais um ponto baixo, depois faço uma corrente de espaço. Agora eu vou na próxima corrente, na segunda corrente, pegando também apenas a abinha de trás da corrente. E nela eu faço 2 pontos baixos também. Dessa forma. Agora eu sigo na reta, pegando a partir do próximo ponto, depois das duas correntes. Pegando também a aba de trás da base do ponto, eu vou seguir aqui a minha sequência com pontos baixos, trabalhando um ponto para cada ponto, sem pular e sem aumento, ok? Ou seja, toda essa volta ela será trabalhada dessa maneira. Todos os cantos aqui onde eu tenho duas correntes, eu faço 2 pontos baixos na primeira, um espaço de uma corrente e 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois, após as duas correntes, a partir do próximo ponto, eu sigo fazendo sequência de pontos baixos, pegando apenas a aba de trás da base do ponto. E assim eu trabalho em todas as 4 retas e todos os 4 cantos, onde tem duas correntes, com esse padrão, ok? Então essa volta aqui não tem segredo, é só continuar aqui trabalhando pontos baixos até o final da volta.